no dia da Reforma Protestante, né? Exatamente para que a gente pudesse esquecer da importância disso. Então hoje nós vamos falar sobre reformas religiosas, reformas à luz da Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis 23, a partir do versículo 19. Amém. 2 Reis 23, 19. Nós vamos ler a história de Josias, a reforma de Josias. 2 Reis 23, 19, assim diz: E também todas as casas dos lugares altos que estavam na cidade de Samaria, os quais os reis de Israel haviam feito para provocar a ira, Josias removeu, e fez a eles segundo a todos os atos que ele havia feito em Betel. E matou todos os sacerdotes dos lugares altos que estavam ali sobre os altares, e queimou os ossos dos homens sobre eles, e retornou a Jerusalém. O rei ordenou a todo o povo, dizendo: Guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro deste pacto. Certamente ali não era celebrada uma Páscoa assim, desde o dia em que os juízes julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco nos reis de Judá, senão no 18º ano do rei de Josias, no qual esta Páscoa foi celebrada ao Senhor Jesus. Meus irmãos, vemos aqui a história de Josias. E quem é Josias? Josias foi um rei levantado com 8 anos de idade. Isadora tem 8 anos, não é? Faz 8 anos. É como se Josias tivesse sido levantado na idade da Isadora. Ele foi levantado como rei de Israel aos 8. E sabe por que ele foi levantado aos 8? Porque os 2 últimos reis foram horríveis, foram péssimos. E quem eram os 2 últimos reis? Era o pai dele e o avô dele. O pai de Josias, que era aqui Josias, Amon, foi um péssimo rei. A Bíblia nos conta isso daqui um pouco antes, no capítulo 21, que fala que capítulo 21, versículo 19, Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou por 2 anos apenas, e o nome da sua mãe era Mazulete, filha de Amuz de Jotá, e ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como seu pai Manassés fez. E ele andou em todo o caminho que seu pai andou, serviu a todos os ídolos que seu pai serviu, e os adorou. E ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Olha para você ver, a Bíblia fala que ele fez tudo aquilo que seu pai fez. E o que Manassés tinha feito? Nós já pregamos sobre Manassés aqui nessa igreja. Manassés sacrificou o seu próprio filho, matava crianças em sacrifício a deuses estrangeiros, abandonou o Senhor, e foi o rei mais perverso da história de Israel. Esse foi Manassés. E Manassés era filho de quem? Ezequias, um rei muito bom, um rei aos olhos de Deus muito bom. E olha para você ver, nós estávamos falando sobre testemunhos, olha que coisa interessante. Ezequias, ele ia morrer um pouco antes, e aí chega Isaías e fala: olha, me dá um pouquinho mais de anos, e aí dá mais 15 anos de vida, e nesses 15 anos a mais ele gera Manassés. Olha só, e ele gera Manassés, Deus declara a vontade de Deus o tempo todo trabalhando aqui, gera Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josias. Ou seja, Josias tinha todo o prognóstico para ser um rei ruim. Afinal, o seu pai tinha sido um péssimo rei, e o seu avô tinha sido um péssimo rei, e ele tinha assumido o trono com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Então ele tinha todo o prognóstico desfavorável.
A Bíblia nos conta que ele iniciou uma reforma religiosa aos 16 anos de idade. E quando aqui ele começa essa reforma com cerca de 25 a 26 anos. Obviamente, você acha que isso agradou as pessoas? É claro que não. Ele mandou matar sacerdotes de deuses estranhos, mandou destruir altares de deuses estranhos e mandou restaurar a Páscoa. E aqui você observa a omissão de sacerdote durante anos. Nós estamos falando de vários reis que passaram Acas, Ezequiel, Manassés, Amon, Josias, e a Bíblia aqui nos conta em 2 Reis capítulo 22, que não era celebrada a Páscoa desde os dias dos reis, desde a época dos juízes. Ou seja, desde a época em que foi instituído o primeiro rei, não havia sido celebrada a Páscoa. E o que é a Páscoa? É a lembrança de um cordeiro que foi morto e que ele voltará e que ele limpa os pecados do mundo. Ou seja, a mensagem havia sido esquecida. A mensagem havia sido esquecida. Em meio a escombros, em meio a altares para outros deuses, em meio a esquecimentos e em meio a uma população que queria cada vez mais seus próprios interesses, queria cada vez mais suas próprias vontades. E isso é um ciclo. E nós vemos de novo isso em 2 Reis capítulo 18, abra sua Bíblia. Nós falamos um pouquinho sobre o rei Ezequias. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 18, versículo 1. Vemos em Ezequias outro exemplo. Ezequias 18 fala o seguinte, 2 Reis 18, 1. Ora, sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Abi, filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo que o rei Davi, o seu pai, fez. Ele removeu os lugares altos e quebrou as imagens, cortou os bosques e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e ele a chamou de Neustá. Versículo 5. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele em todos os reis de Judá, tampouco algum foi ele antes dele, porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor esteve com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse. E ele se rebelou contra o rei da Síria, e ele não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza e até os seus limites, desde as torres dos atalaias até a cidade fortificada. Vemos aqui, meus irmãos, novamente um ciclo. Ezequias inicia a mesma reforma, só que alguns anos antes. Vem Ezequias, vem Manassés, vem Amon, vem Josias, ou seja, em apenas 3 gerações, perderam o sentido do que era o Evangelho. Vemos então, na história de Israel, várias e várias reformas sendo feitas, várias e várias reformas religiosas sendo feitas. Ou seja, a reforma não é algo novo, é algo contínuo. A reforma não é apenas uma única vez, ela é algo que é contínuo na história da Bíblia. Vimos ainda outros reformadores que nós vamos citar daqui a pouco, mas eu quero aqui demonstrar, meus irmãos, que a primeira coisa que ele busca aqui reformar era que muitos sentimentos que as pessoas tinham, que apontavam para Cristo, estavam sendo substituídos. Observe que aqui nós acabamos de ler que o povo estava adorando a serpente de Moisés. Ora, a serpente de Moisés foi levantada em qual sentido? Lembremos lá a história do Pentateuco, de que as serpentes estavam picando as pessoas, e aí ele levanta
Moisés faz uma estátua da serpente e fala assim: olha, essa serpente aqui representa ao Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é capaz de curar todo tipo de mal que há aqui. E as pessoas passaram a adorar essa serpente, sendo que elas tinham a imagem, um templo construído, elas sabiam ali que no templo do Senhor ele tinha que ser adorado. A Bíblia falava nos 10 mandamentos que não adorarás outra imagem, e aquele povo fez atributos religiosos criados pelo próprio Moisés como atributos de adoração. Observe que até mesmo atributos que são reais, que são bíblicos, eles podem ser utilizados da forma errada, podem ser utilizados de forma equivocada. Observe aqui que Ezequias, ele queima as imagens, ele confia no Senhor e não se afasta do Senhor. E a Bíblia fala que por causa disso, ele prosperou. E automaticamente não foi só ele que prosperou, mas toda a nação de Israel, porque a Bíblia nos conta que na história do rei Ezequias, eles estavam sob o domínio do rei da Síria. E nós vemos nos capítulos seguintes que ele começa a batalhar contra o rei da Assíria. Senaqueribe invade Judá, ele ganha a guerra, ele liberta o povo da Síria, ele dá independência ao povo, e o que o povo vai e faz? Volta a adorar outros deuses. E aí, é pior ainda o que vem depois de Ezequias, porque depois de Ezequias, Manassés não somente adora outros deuses, mas começa a sacrificar o seu próprio filho a outros deuses. Ou seja, as reformas feitas por Ezequias não seguiram a sua geração, não seguiram as pessoas que vieram em sua volta. Essas pessoas foram se perdendo. Depois nós vemos a história se repetindo em Amon, que nós acabamos de ler, que a Bíblia fala que Amon seguiu os mesmos passos do que Manassés, ou seja, matava seus próprios filhos, sacrificava para outros deuses e levantou altares para outros deuses. E quando Josias é levantado com 8 anos de idade, e aqui, meus irmãos, observe que Deus, ele é tão poderoso e tão soberano, que ele levanta um rei com 8 anos de idade. E aqui temos que falar da mãe de Josias, porque certamente quem governou entre os 8 e os 16 anos, dificilmente foi ele plenamente, provavelmente foi a mãe, porque o pai dele já tinha sido morto, que aqui era Amon, foi morto. Então nós vemos aqui a mãe cuidando muito bem dele, e aos 16 anos ele inicia a primeira reforma religiosa. E a Bíblia nos conta que o povo havia se esquecido de tal forma do Senhor, que a lei do Senhor, o Torá, havia sido esquecida. As pessoas tinham perdido a Torá, que era o principal livro dos judeus, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 primeiros livros da Bíblia, ou Pentateuco. As pessoas haviam perdido parte desse livro, perdido parte dos ensinamentos. E eu pergunto para você, aonde estavam os sacerdotes? Aonde estava a tribo de Levi? Ela havia se perdido. E Josias tinha todos os motivos para não se revoltar contra o povo. Primeiro, ele era jovem. Todos poderiam falar: olha que rei sensato, olha que rei tolo, idade tenra de 16, 17 anos, querendo fazer reformas, querendo matar sacerdotes estranhos, querendo destruir sacerdotes estranhos. Eles tinham todos os motivos. Mas Josias faz a mesma coisa que o seu bisavô Ezequias. Josias limpa os templos, derruba os templos, destrói os altares, inicia a celebração da Páscoa. E o que ele faz aqui ao celebrar a Páscoa? Porque observe que Ezequias não tinha celebrado a Páscoa. Sabemos disso porque a Bíblia nos conta, aqui que nós acabamos de ler, que nenhum rei havia celebrado a Páscoa desde a época dos juízes. Ou seja, quando Josias estava aqui, mesmo Ezequias sendo homem de Deus, mesmo Ezequias andando com Deus, ele havia esquecido de celebrar a Páscoa. E o que era a Páscoa, meus irmãos?
A Páscoa era o símbolo de que o Cordeiro que morreu sem pecado, o sangue que nos limpa de todo pecado no deserto, o sangue que protegeu o povo no Egito, ele voltaria e ele buscaria a sua igreja. O que Josias ele fez é restaurar Cristo e falar: Cristo, ele é o centro, Cristo sempre foi o centro, é Cristo que tem que ser adorado, é Cristo que tem que ser entronizado. É isso que Josias aqui inicia, é isso que Josias vem reformar aqui. Isso nos mostra algumas observações muito interessantes. Primeiro, não é de onde você veio que define quem você é. Josias tinha todas as características para seguir os passos de seu pai e de seu avô, mas ele decidiu, pela vontade de Deus, fazer algo diferente. Deus colocou no coração dele uma vontade de fazer uma reforma, uma mudança naquela sociedade, naquela nação. Isso nos mostra que não há nenhum tipo de barreira quando queremos fazer a coisa certa. Quando devemos fazer a coisa certa, devemos fazer, e não há desculpas, nem pela nossa idade, e nem por onde viemos. Não há desculpas para reformas, não há desculpas para mudanças. No outro extremo, eu tenho o exemplo de Moisés, que inicia o seu ministério com 80 anos de idade. A Bíblia nos conta isso porque ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos com o povo. Ele morre aos 120 anos. Ele inicia seu ministério com 80 anos. Inicia uma reforma, é o início daquilo que nós conhecemos como a Torá, aos 80 anos de idade. Ou seja, nunca é muito cedo para começarmos e nunca é muito tarde para começarmos. A reforma, ela é contínua. A reforma, ela é perene. A reforma é até que o Senhor Jesus volte a nos buscar. E ele continua. Temos ainda reformas celebradas por Asa, não precisa abrir sua Bíblia, em 2 Reis 15, em 2 Crônicas 14. Temos também reformas religiosas feitas por Jeú em Israel, porque a tribo se dividiu entre Judá e Israel. Israel ficou 2 tribos e Judá ficou 10 tribos. Jeú também faz reformas, ou seja, ambas as nações, porque Israel se dividiu em 2 nações, as duas tiveram problemas religiosos, e as duas tiveram sucessivas e constantes reformas para que o povo voltasse ao Evangelho. E vemos também uma reforma muito interessante, porque o povo é levado cativo para Nabucodonosor, levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jeremias também é levado. O povo fica cativo na Babilônia. Depois a Babilônia é conquistada pelos assírios, que é o Ciro e Artaxerxes. Depois o Ciro II vai através de Esther, os irmãos lembram a história, e leva o povo de volta para Israel. E o povo volta a Israel. Só que ele volta corrompido pela Babilônia. Afinal, ele tinha passado por um exílio de quase 70 anos, 70, 80 anos. Então, quando ele retorna para Israel, quais eram os símbolos de fé? Todos haviam se perdido. Os sacerdotes antigos haviam morrido. A Torá tinha ainda algumas cópias, mas as pessoas não sabiam mais como interpretar os textos. E aí, novamente, vem um reformador. Quem é? Neemias e Esdras. Novamente, observe, o povo é levado cativo, o povo é levado para uma nova nação, o povo é corrompido, retorna para Israel e tem uma nova reforma, através de Esdras e Neemias, que inicia uma nova reforma de como deveria ser. Olha, tem que ser ensinado isso. Olha, vamos adorar ao Senhor. Olha, vamos buscar ao Senhor. Olha, vamos reconstruir o templo dele. Vamos adorar ao Senhor. Vamos colocar o Senhor como centro. Observe que esses, novamente, eles buscam colocar o Senhor como centro. Glória a Deus. Jesus como centro. Todos esses reformadores na Bíblia, eles têm o objetivo de colocar Jesus, ou a figura daquele que virá, como centro da vida de uma nação, como centro da vida daquela população. E novamente nós vemos a grande reforma, que é o próprio Jesus encarnado, que mostra que aquilo que deveria ser feito, aquilo que deveria caminhar,
E a Bíblia diz isso muito claro lá em Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus, meus irmãos, é um livro, você que tem interesse de saber a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o livro que ele vai explicar como que nós devemos entender o Novo Testamento à luz do Antigo. Então, se você quer entender como que os dois livros se relacionam, as duas partes se relacionam, leia o livro de Hebreus. O livro de Hebreus ele tem esse objetivo, de explicar para os judeus o que é a fé de Cristo Jesus. Então, Hebreus capítulo 4, no versículo 12, assim diz: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Vou parar aqui e vou continuar lendo daqui a pouquinho. Vemos aqui um dos principais elementos da reforma protestante, que é somente as Escrituras. Observe que aqui o autor de Hebreus fala muito claro, ele fala que a palavra de Deus é o quê? A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É aqui que nós temos a certeza e a convicção de que a mensagem está sendo anunciada. É viva e poderosa. Ou seja, é viva porque ela se renova a cada dia. E poderosa para transformar corações e mentes. E aqui, meus irmãos, eu inicio em mais uma reforma, uma descrição de uma reforma. Nós tivemos aqui os apóstolos na história, que morrem ali no século I. O último que morre ali é o João, que escreve Apocalipse, na ilha de Patmos, em 98 depois de Cristo. Depois disso nós temos os discípulos dos apóstolos, e aí no século III, século IV, Roma muda a religião e se torna a religião oficial, o cristianismo. E então nós temos, durante um longo período do século III ao século XV, um domínio completo da Igreja Católica. Durante esse período de quase 12 anos, os livros de história, antigamente chamavam de Idade das Trevas, mas hoje não se chama mais de Idade das Trevas, mas esse período no qual nós tivemos o domínio da Igreja Católica, vários e vários se levantaram para poder modificar. O que se discutia durante esse período? E aqui nós vamos falar dentro do contexto bíblico. Durante esse período, existiam as indulgências. O que eram indulgências? Várias pessoas falavam o seguinte: olha, se você colocar uma moedinha no gasofilaço, a alma sai do purgatório. Sim, era isso que falavam. A moedinha caía e a alma do purgatório saía. É isso que era a frase que se dizia na Igreja Católica dos indulgências. Ainda, as vendiam certificados. Olha, você está ajudando aqui na catedral, para construir a catedral, que é onde fica hoje o Vaticano, você vai receber a sua salvação. Vendiam uma salvação para as pessoas. E uma pergunta aqui: alguma coincidência com algumas igrejas hoje modernas que falam que se as pessoas elas não fazem algumas coisas, elas não são salvas? Você vê que a história se repete. Não é algo exclusivo da Igreja Católica, é algo que continua em várias e várias e várias igrejas. Ainda defendiam o quê? Que o Papa, ele tinha um poder supremo para falar aquilo que deveria ou não ocorrer. E ele poderia, inclusive, reinterpretar a Bíblia e criar novas ordenanças. A título de exemplo, o purgatório, que na Bíblia não existe nenhum tipo de citação à doutrina do purgatório, que é uma fase intermediária entre o céu e o inferno, com a pessoa fica lá sofrendo e pode depois ir para o céu. Isso é a doutrina do purgatório. Aí, os bispos, ao lerem a Bíblia, e detalhe, a Bíblia era só em latim, não tinha Bíblia em português, em inglês, em nenhum idioma. Então, se você queria questionar, não tinha como, porque o padre, o papa, ou quem estava lá, lia a Bíblia de acordo com o que estava aqui. Você não tinha acesso para conferir. Então, esse era o sentido. Novamente, voltando à história de Josias. O livro da lei
não estava disponível, ele encontrou o livro da lei. A Páscoa não era celebrada lá no livro de Josias, nós lemos isso. Ou seja, tal como aconteceu há 1500 anos aqui com a Reforma Protestante, em 1500, a história também de Josias era semelhante, porque as pessoas não tinham e não conheciam a lei do Senhor, não sabiam o que conferir e como cobrar a lei do Senhor. Ou seja, a história se repetiu. Tal como nos dias de Josias, que as pessoas tinham esquecido como celebrar e como ler a Bíblia, também na Reforma Protestante as pessoas tinham esquecido disso. Então, Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, revoltado com a situação, primeiro ele envia uma carta ao bispo e fala assim: olha, nós precisamos parar de cobrar indulgências das pessoas. Isso não é bíblico. O ser humano, ele não é salvo por aquilo que ele faz, não é por aquilo que ele contribui. A Bíblia fala isso várias vezes, que nós somos salvos pela fé. Se a pessoa ela pode ganhar o seu lugar no céu por aquilo que ela pode contribuir, cuidado então daqueles que não têm condição. Então eles ficaram fadados ao inferno. O Papa, quem é o Papa para nos dizer aquilo que é ou não? A Bíblia deve ser o foco disso, a Bíblia deve ser o centro disso. Então, ele prega as 95 teses. O objetivo dele nunca foi fundar uma religião. Ele envia a carta para o Papa não aceita essa carta, excomunga ele, e ele no último ato da sua direção, que ele era bispo, né? Então tem padre e bispo. Ele era bispo, ele era acima do padre. Ele comandava uma quantidade de igrejas católicas. Martinho Lutero. Ele prega na porta da igreja as 95 teses, falando que o poder do Papa não poderia ser absoluto, que a igreja não tinha o poder de falar quem tinha ou não salvação, que a salvação era pela fé, que a única base de crença eram as Escrituras. Então nós iniciamos o que nós chamamos de Reforma Protestante. Então, em Martinho Lutero, e por que nós chamamos Martinho Lutero que é o divisor de águas? Porque antes de Martinho Lutero teve vários e vários, mas todos eles foram mortos por a Inquisição. Todos aqueles que se revoltavam ao poder eram mortos. E aqui eu não preciso contar muitos detalhes, porque todos aqui estudaram e lembram muito bem dos livros históricos que acontecia com aqueles que discordavam. Eram mortos. Martinho Lutero é o único que fica vivo. E aí, Deus é tão bom, que alguns anos antes de Martinho Lutero, existia um homem chamado Gutenberg, que criou a primeira impressora. Então, automaticamente, a Reforma Protestante poderia ser impressa e levado às pessoas. Então, se antes eu dependia da igreja para poder anunciar as verdades, agora eu poderia imprimir e distribuir às pessoas. Olha para você ver como Deus usa às vezes pessoas ímpias e pessoas que não são cristãs para abençoar os cristãos. Provavelmente, se o papel não tivesse sido colocado, a impressora não tivesse sido colocada, a Reforma Protestante talvez não teria atingido aonde atingiu. E aí nós começamos a ver as várias transformações, e aqui, meus irmãos, eu poderia só falar das transformações econômicas e culturais. Vemos aqui, primeiramente, a universalização da educação. Sabe a escola pública que todos nós estudamos? Ela vem na Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante falava o seguinte: olha, você tem que interpretar a Bíblia sozinho. Você tem que ler a Bíblia e interpretar você mesmo, porque ninguém pode dizer como você deve interpretar a Bíblia. Só que para um povo interpretar a Bíblia, ele tinha que saber ler. Então nós temos as primeiras escolas estabelecidas na Suíça, em Genebra, com Calvino, que foi um dos principais nomes da política na Suíça. Por isso que até hoje a Suíça é um país extremamente desenvolvido, porque foi um dos primeiros a ter a Reforma Protestante aplicada em todos os âmbitos. As primeiras escolas públicas iniciaram, sabe como? Em igrejas. Como é que era? As pessoas precisavam ler, interpretar a Bíblia. Como interpretar a Bíblia, sendo que as pessoas não sabiam ler? Não tinha como. Então as primeiras escolas foram fundadas dentro da igreja. Quando os políticos começaram a ver isso, começaram a criar várias escolas públicas. E aí vem os movimentos dos jesuítas, como a forma de levar a educação católica a cantos remotos. Observe que tudo foi uma contra-reforma, uma forma de tentar contradizer aquilo que era colocado pela Reforma Protestante. Um outro exemplo
e também coloco isso, é o Concílio de Trento, em 1600 e pouco, no qual o Concílio de Trento, a Igreja Católica falou assim, é verdade, nós não temos muita base para o doutrina do purgatório, e nem a adoração a santos, então nós vamos incluir mais 7 livros, que é o livro de Tobias, de Macabeus 1, Macabeus 2, o livro de Judite, o livro de a adição de Esther, a adição de Daniel e a adição de Salmos, que são os livros a mais da Igreja Católica, são 7 livros a mais, que foram instituídos somente no século XVI, ou seja, depois da Reforma Protestante. Só estou mostrando aqui todo o contexto histórico, para lembrar aquilo que a Reforma Protestante nos trouxe. Temos também o aumento da alfabetização, o início do pensamento liberal e democrático. Vamos lá, na Igreja Católica, nenhum de nós poderia questionar, né? Senão o que acontecia? Degolado. Isso era a realidade da Igreja Católica. Então, os nobres também não podiam questionar. Então, não existia votação democrática, porque o único poder supremo que tinha era o Papa. Então, nós vemos na Reforma Protestante, iniciando no século XV, século XVI, o movimento democrático, o movimento liberal. O seu trabalho, o lucro do seu trabalho, ele era condenado pela Igreja Católica. Então, os protestantes falam assim, não, o trabalho é justo, o trabalho é correto, o fruto do seu suor é correto. E nós temos um retorno do movimento liberal. Inclusive, Max Weber fala a ótica protestante e o espírito do capitalismo, relacionando que o capitalismo ele só é existente com base na Reforma Protestante, porque na ótica não protestante o lucro era proibido. E só é possível uma ótica capitalista dentro de uma ótica que permite o lucro, que permite a atividade lucrativa. Então nós temos também o pensamento liberal, a valorização do trabalho e do lucro, e o avanço científico. Afinal, numa ótica do século XV, século XIV, você mexer em um corpo e questionar a igreja sobre os atributos de um corpo era uma afronta ao poder papal. Então nós temos maiores avanços científicos após o século XV e século XVI, com a ótica da Reforma Protestante. E eu estou mostrando aqui, meus irmãos, alguns exemplos apenas. Eu poderia dar um sermão inteiro só sobre a Reforma Protestante. Eu poderia falar um sermão inteiro só sobre os efeitos jurídicos e efeitos políticos da Reforma Protestante. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que a Reforma Protestante é única na história. Ela é algo contínuo. Vários e vários na história da Bíblia fizeram reformas. Vários e vários e vários fizeram reformas para lembrar o povo que Cristo tem que ser o centro, que Cristo é sempre o centro, que nenhum poder pode ser absoluto. Essa é a ótica que inicia o protestantismo. Um poder descentralizado. Por isso que nós não temos um Papa no meio protestante que dita as nossas regras, porque o poder é descentralizado. Essa é a ótica bíblica do que é o poder no Antigo e no Novo Testamento. Vemos isso com a igreja elegendo os diáconos e elegendo os presbíteros. Vemos isso também em Atos capítulo 15 e 16, quando eles se reúnem para decidir sobre o alimento a ídolos e o alimento sacrificado, se deveria ser comido ou não, e sobre o guardar, e sobre também os alimentos de carne de porco, e outros se deveriam ser guardados ou não. Eles se reúnem em conselho e decidem em conselho. O que aqui nós voltamos ao texto em Hebreus capítulo 4, versículo 13, é que Paulo ele vai continuando, trazendo os elementos da base do que era aquilo que acreditamos, e falando o seguinte: e não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Observe que ele novamente ele fala sobre a ótica de ele, Paulo, mesmo sendo Paulo, teria que prestar contas a Deus. Ou seja, ninguém está acima de Deus. Deus, ele é sempre aquele que irá cuidar de nós, e nós devemos prestar contas por tudo aquilo que fizemos. Conexão com a última palavra sobre o tribunal de Cristo. Mais um versículo que nos mostra aqui sobre o tribunal de Cristo. Glória a Deus. E aqui ele continua: sabendo que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou ao céu, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé.
O que ele coloca aqui, o único sumo sacerdote é Jesus. Não é o Papa, não é o pastor, não é ninguém, é somente Jesus. E aqui vem o segundo sola, que é somente Cristo. Somente Cristo pode salvar o homem. Somente Cristo é o sumo sacerdote. Somente Ele pode nos dar a salvação de nossos pecados. Amém. E por isso mesmo, somente o Filho, e aqui ele fala claramente, Jesus, o Filho de Deus. Somente Cristo e somente o Filho. Então nós vemos aqui que Paulo vem colocando, olha, no versículo 14, é somente o Filho e somente Cristo. No versículo 12 ele fala, é somente a palavra que pode nos corrigir, é somente a palavra que pode nos constranger, nos modificar através da atuação do Espírito Santo de Deus. É a palavra e somente as Escrituras. E ele continua, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Ou seja, o único sumo sacerdote genuíno é Jesus Cristo, aquele que não tem pecado. Nenhum ser humano pode se dizer sumo sacerdote, porque nenhum ser humano pode dizer que não tem pecado. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E ele continua no versículo 16: portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça. E aqui nós vemos outro solo, que somente a graça. Ele não fala o trono das obras, ele fala o trono da graça. Ou seja, a salvação não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que somos, não é por aquilo que temos, é por aquilo que Cristo pagou por nós. A salvação é pela graça, o trono é pela graça, é tudo pela graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele continua, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Glória a Deus. Aqui nós vemos o quarto sola falando somente a graça. E nós temos um outro que é implícito ao texto, mas que também faz parte da reforma protestante, que é somente a Deus a glória. O tempo todo Paulo aqui fala que nós devemos nos achegar a Ele, adorar a Ele, porque Ele é o sumo sacerdote. Então nenhum ser humano merece a nossa glória, nenhum ser humano merece a nossa adoração. É somente o Senhor Jesus que merece a nossa adoração. É somente Ele que nós devemos adorar, é somente a Ele que nós devemos bendizer. Esses foram os 5 pontos de uma reforma. Mas isso está tão óbvio no texto. Mas nós precisamos de uma reforma para poder falar isso, o óbvio. Assim como também Josias precisou de uma reforma para dizer o óbvio. Assim como Ezequias precisou de uma reforma para dizer o óbvio. E quantas reformas mais serão necessárias? Quantas vezes mais precisaremos de reformas, modificações e a pregação do Evangelho? Por isso mesmo, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. Assim diz: como portanto recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizados e edificados nele, e estabelecidos na fé, assim como fostes ensinados, abundando nela com ações de graça. Tende cuidado, para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vou parar aqui. Observe que Paulo dá uma orientação a todos. Tome cuidado, para que nenhum homem vos engane, né? Ou em outras traduções, deteriorie pela filosofia e vaidade. A filosofia desse mundo muitas vezes tem levado ao pensamento, às vezes liberal, no sentido de não crer nas Escrituras, não crer que ela é suficiente. Sempre quer colocar alguma coisinha a mais. Às vezes você coloca um apóstolo, às vezes você coloca um profeta, sempre substituindo aquilo que Cristo é. Por isso ele fala, segundo os rudimentos desse mundo, ou seja, isso é algo comum. O que é rudimento? A natureza do mundo. A natureza do mundo sempre vai buscar negar Cristo. A natureza do mundo sempre vai buscar uma filosofia que agrade seus interesses. Então é algo contínuo, é algo que nós devemos sempre reformar e sempre lutar. E não segundo Cristo. E ele explica, versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude e divindade. Aqueles que falam que Jesus era 100% homem apenas, não, ele era 100% homem, 100% Deus, porque nele habitava toda a divindade, ele era o próprio Deus ali encarnado. E por isso mesmo nós temos que lembrar sempre de que ele é o próprio Senhor Jesus, aquele Deus que morreu por nós, para que nós pudéssemos ser livres. Versículo 10: e estáis completos nele. Isso é maravilhoso. Estáis completo nele. Ou seja, você não precisa de mais nada para ser completo. Cristo, ele tem que bastar em sua vida. Cristo, ele tem que ser suficiente em sua vida. Se a Bíblia, se Cristo não tem o poder para curar, para cuidar da sua alma, para cuidar da sua mente, então nós não entregamos a nossa vida 100% a Ele. Eu vejo muitos cristãos, e eu aqui, meus irmãos, não estou negando em 100% nos casos, mas que tomam remédios e mais remédios e mais remédios, confiam em todos os profissionais do mundo, mas não conseguem confiar no Senhor Jesus. Não conseguem colocar o seu joelho no chão e pedir: Senhor, fale comigo. Rosângela contou um pouco dos testemunhos dela, mas a Rosângela um dia vai contar muitos outros testemunhos do poder da oração e o poder de orar. O poder de colocar aos pés de Cristo aquele que tem o poder para fazer tudo. E por isso mesmo aqui em Colossenses fala que ele é completo. Não precisamos de novos livros, não precisamos de novos apóstolos, não precisamos de novos profetas, porque em Cristo é a plenitude do Evangelho. Amém. Todas as profecias hoje, tudo que é falado, tudo que é pregado, tudo que é orado, remete a Cristo. Cristo é a centralidade do Evangelho, sempre foi assim, sempre será assim. E ele continua: estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Nele também fostes circuncidados com uma circuncisão, não feita pela mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo, ou seja, uma circuncisão perfeita, que é em Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé, na operação de Deus. Isso é muito profundo. Pela fé, na operação de Deus. Quem opera a fé na sua vida, quem opera as coisas na sua vida, não é a sua mão, não é a minha mão, é Deus. Amém. A operação é dele, a forma é dele, o jeito é dele. Nós só confiamos em fé nele.
E falamos: Senhor, eis que aqui estou em tuas mãos, faça o que você quiser, estou em tuas mãos, sou um vaso nas mãos do oleiro, me transforma como tu queres. Por isso mesmo, Cristo é a plenitude disso. Na operação de Deus, quem o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra vós, o qual era contrário, e tirou-a no meio de vós, cravando-a na cruz. Em Cristo não há maldição que se sustente nas mãos dele. Josias poderia falar que ele tinha uma maldição dos seus pais, mas ele colocou a sua fé em Cristo e fez um governo justo, um governo correto. Em Cristo não há maldição hereditária. Quantas igrejas fazem campanhas para derrubar maldições hereditárias? Quantas igrejas derrubam sal no meio da igreja, fazem portais no meio do altar? Tudo para o pecado ser limpo, porque Cristo não é suficiente. O sacrifício de Cristo não é capaz de limpar isso. Precisamos pagar alguma penitência, precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos. É Cristo que nos dá salvação. A salvação é pela graça de Deus, não é pelo esforço humano, não é por aquilo que eu e você podemos fazer, porque tudo que nós fizéssemos jamais pagaria o preço que é necessário para a salvação. E aqui ele continua, versículo 15: e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmos. Sabe o que significa isso? É muito profundo. Quando você vai ler o livro de Jó, você vê no livro de Jó que o diabo estava o tempo todo do lado de Deus, acusando diariamente. Mas a Bíblia nos diz lá em Apocalipse que a grande serpente, o diabo, foi jogado. E agora ele está aqui encolerizado, com raiva, porque alguém pagou o preço. Então quando ele fala que despojando os principados e potestades, ele está falando assim: olha, Satanás, você não tem mais uma que acusar, porque eu paguei o preço. Você não tem mais o que falar, porque eu paguei o preço pela alma dessas pessoas. Eu ganhei, eu triunfei, eu estou triunfando sobre cada um deles. E ele continua, versículo 16: portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sabás, ou sábados. Observe que aqui ele fala claramente disso, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, o sábado, esses alimentos todos, eles eram um símbolo. Isso não pode ser motivo para sermos salvos ou não. Paulo vem falar isso em Hebreus, são um símbolo. Que nenhum homem vos engane de vossa recompensa, com falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão inflado por sua mente carnal, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Aqui, meus irmãos, Paulo termina essa parte falando sobre a plenitude da vida em Cristo. Aqui, meus irmãos, esse texto, a pergunta que ele quer nos fazer o tempo todo é: qual é a centralidade que temos feito em Cristo? O quanto Cristo tem sido o centro de nossas vidas? E quando nós falamos de reforma protestante, quando nós nos lembramos que esse ano comemoramos 508 anos da reforma protestante, nós nos lembramos que o quê? Lembramos de que a reforma ela tem que ser perene, ela tem que ser contínua, ela tem que ser
algo que continue em nossas vidas todos os dias. A reforma começou, mas ela vai continuar até que Cristo venha e seja o verdadeiro governo, e seja o verdadeiro domínio, e seja a verdadeira plenitude em nós. Enquanto Ele não vier para nos buscar, nós continuaremos a anunciar essa reforma de que Cristo é o centro, de que somente as Escrituras, de que somente Cristo pode salvar o homem, de que somente Deus deve ter toda a glória e que somente o Filho pode salvar o homem. Esta reforma tem que ser anunciada em nossas bocas, tem que ser anunciada em nosso trabalho, em nossas casas, em todo lugar. A reforma é um dia, mas ela não pode ser apenas um dia, ela tem que ser diária. Como Josias restabeleceu a Páscoa, como Josias quebrou os altares, como Josias adorou o Senhor. Todos os dias nós temos que quebrar os altares que nos fazem afastar do Senhor. Todos os dias temos que lembrar de Cristo, que é a Páscoa, e todos os dias temos que adorar, porque a reforma tem que ser algo contínuo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, por isso vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu ensino. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a viver e amar ao Senhor, como tu amas, Senhor, a entender mais o Senhor e buscar o Senhor, a proclamar o Senhor aos quatro cantos e a louvá-lo, haja circunstância, a renovar e remover tudo que faz mal a nós, todo altar que colocamos em nossos corações. Queremos colocar em Ti as nossas vidas, colocar em Ti os nossos planos, os nossos projetos. Confiamos que o Senhor é poderoso para limpar e cuidar de nossas almas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus.